Bora lá. Aula gravando. Deixa então eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí então, deixa eu só botar esse negócio para cá. Mexer esse outro negócio aqui. Beleza. Olha aí o que nós vamos estudar hoje. Trigonometria no ciclo, também chamado de circunferência trigonométrica. Tá? Então, a trigonometria nos triângulos retângulos, vocês já estudaram, né? Que é justamente o teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente, aquela coisa toda, né? Então, beleza. Então, hoje a gente vai começar a estudar a trigonometria no ciclo. Para isso, é necessário que eu também fale um pouco a respeito da definição do que vem a ser circunferência trigonométrica, que é essa coisa aí que está redonda aí do lado, tá? Então, deixa eu colocar a definição aqui para vocês, então. Olha só. Circunferência trigonométrica. Circunferência. Ô, velho. Circunferência. Pau, hein? Bora. Circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio unitário R igual a 1, centrada na origem do sistema de coordenadas cartesianas, com origem no ponto A e sentido positivo anti-horário. Tá? Então, bora lá. Deixa eu colocar só esse conceito aqui um pouquinho pra cá, né, para não ficar aqui atrapalhando os paranauê. Pra cá. Tá aí, então. Acho que aqui já tá legal. De boca saindo aqui ali em cima. Bora lá, vai ficar bonito aqui. Olha aí como ficou bonito. Lindo e maravilhoso. Bora lá então. Então tá aí, certo? A circunferência trigonométrica. Circunferência de raio unitário, ou seja, raio igual a 1, centrada na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Quer dizer então que o centro da circunferência está exatamente aqui, certo? Na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Se ele diz que o raio é unitário, significa dizer que, para todos os efeitos, a medida do raio é sempre igual a 1. Tá? E o raio de uma circunferência, vocês sabem muito bem, é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Tem origem aqui no ponto A, certo? Então, ó, tem origem aqui no ponto A, que fica exatamente aqui, ponto A, tá? E apresenta sentido positivo como sendo anti-horário. Anti-horário é contra o relógio. É só você olhar o sentido que o relógio gira. Se ele gira no sentido contrário ao relógio, é anti-horário. Tá? Então, esse é o sentido positivo. Se o sentido positivo é anti-horário, então eu posso tranquilamente concluir que se eu giro no sentido horário, eu estou girando no sentido negativo. Beleza? A circunferência trigonométrica, ela é dividida em 4 pedaços. Esses 4 pedaços nós chamamos de quadrantes. Tá? Se começa aqui no ponto A, ele é chamado de origem do ciclo trigonométrico, tá? Se tudo começa daqui, então o que acontece? Se eu for dar uma volta na circunferência viajando pelo sentido positivo, o primeiro pedaço que eu vou passar é esse aqui, ao qual chamaremos de primeiro quadrante. Tá?
E aí a gente continua a volta na circunferência, quando chega aqui a gente passa para o segundo pedaço. Esse segundo pedaço nós chamamos de segundo quadrante, tá? Continuando a nossa volta, a gente entra aí no terceiro pedaço. Esse pedaço nós chamamos de terceiro quadrante. Entrando então no último pedaço, que nós chamamos de quarto quadrante. E aí, encerrando a volta. Beleza? O que é que acontece? Todos e quaisquer ângulos que a gente trabalha na circunferência trigonométrica, tá? Já que é trigonometria, então vai ter que ter ângulo, né? E, de fato, nós teremos esses ângulos na circunferência. E esses ângulos, eles são medidos em dois tipos de padrão. Eles são medidos em graus ou em radianos, tá? Deixa eu colocar aqui. Graus, né? Ou radianos, certo? Então, os ângulos eles serão medidos em graus ou em radianos. Vão ser os nossos dois padrões aí, ó. Um pouquinho para baixo, para ficar igual ao outro lado. Beleza, então. Os ângulos serão medidos em graus ou em radianos. Beleza? A saber, a gente vai fazer logo toda a parte, né, de distribuição desses ângulos, primeiro em graus, tá? E em seguida eu faço aí em radianos, beleza? Deixa eu só circular esse negócio aqui. Não, filho, assim não, assim, cortei. Eu não fiz essa coisa. Fiz isso assim. Então, beleza? Então, às vezes o bicho aqui, o automático aqui do quadradinho não funciona. Ok, então, bora lá. Então, que ângulos seriam esses? Bora lá, então. Gente, se aqui é onde começa tudo, então aqui eu vou chamar, tá, de 0 grau. Tudo começa aí, beleza? Pois bem, se você der uma volta completa na circunferência, você vai ter percorrido, não é isso? Obviamente, toda a sua extensão. E a gente normalmente chama uma volta completa de quantos graus? 360, não é isso? Então, nesse caso, exatamente aqui nós temos o nosso primeiro caso de congruência, que é 0 grau, e também 360, que estão exatamente no mesmo lugar. Estão exatamente no mesmo lugar, por quê? Porque um abre a volta e o outro encerra, né? Então, é como numa corrida de circuito. A linha de partida e a linha de chegada estão exatamente no mesmo lugar, tá? A diferença é que uma está iniciando a corrida e a outra está encerrando, tá? Mas o lugar é rigorosamente o mesmo. Quando eu falo corrida de circuito, é uma corrida que é composta por voltas, tá? E, obviamente, por se chamar de trigonometria no ciclo, circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, pressupõe a ideia de que esse não será o único caso de congruência, ou seja, de valores diferentes que vão estar exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a infinitas voltas na circunferência trigonométrica. Por enquanto, eu vou falar apenas sobre essa, porque eu vou levar em consideração a primeira volta, tá? Vou levar em consideração a primeira determinação positiva, a primeira volta da nossa circunferência. Depois a gente estende para as demais voltas, beleza? Então, bora lá. Se eu der uma volta completa na circunferência, 360 graus, beleza. Mas se eu sair dali do zero até aqui, obviamente percorrendo o sentido positivo, eu terei dado, então, meia volta. A metade de uma volta que vai de 0 até 360 é quantos graus? 180. Tá? Então, exatamente aí nós temos 180 graus. Beleza. Partindo daqui do zero até 180, eu tenho meia volta. Se eu vier até aqui, olha só onde eu estou assinalando agora, é a metade do caminho de 0 até 180. E a metade do caminho de 0 até 180 vai ser quem? 90. Então, 90 graus. Isso aí eu estou trazendo, tá, gente, para vocês, os ângulos que dividem os quadrantes, que interceptam os eixos coordenados, tá? O que é que acontece? Como os eixos coordenados, ao qual chamamos de eixo x e y, só esqueci de colocar aqui, tá? Como eles são perpendiculares, então, obviamente, eles formam ângulos de 90 graus, tá? Então, nós temos ângulo de 90 graus aqui. Obviamente, nós temos aqui também, né? E aqui. E, obviamente, aqui também. 90 mais 90, 180, né? Então, aqui, ó, daqui para aqui até aqui, 90. Daqui até aqui, 90, 180. 180 mais 90.
Então, exatamente aqui, eu tenho 180 mais 90, que nós chamamos também de 270, tá? Então, exatamente aqui, eu tenho justamente os ângulos em que os eixos coordenados, em que a circunferência intercepta os eixos coordenados, tá? Deixa eu colocar esses ângulos aqui em graus para que depois a gente possa começar a fazer essa transformação para radianos. Então, bora lá. Eu tenho aqui 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E como é que fica, então, essa conversão, essa transformação em radianos? Bora lá, então. Presta bastante atenção nisso aí, tá, gente? Olha só. Se você der uma volta completa na circunferência, a geometria, né, diz que o nome disso é comprimento de circunferência. E o comprimento de uma circunferência é dado através de uma fórmula. A fórmula que é comprimento igual a 2π raio. Não é isso? Essa não é a fórmula do comprimento da circunferência. Mas o que é que nós devemos lembrar? Devemos lembrar que na circunferência trigonométrica, olha só, o raio é igual a 1. Se o raio é igual a 1, então nós vamos ter que o comprimento na circunferência trigonométrica é 2π vezes 1. Logo, o comprimento é igual a 2π. Portanto, dar uma volta completa na circunferência corresponde justamente a 2π. Deixa eu só organizar um negócio aqui. Poxa, ele não quer aceitar o risco roxo, não? Ele quer não, ó. Tá bom. Bora lá, então. Então, dessa maneira, comprimento igual a 2π. Beleza, então. Se o comprimento, então, é igual a 2π, o que é que acontece? 360 é uma volta completa em graus, mas corresponde também, tá? No caso aí, em radianos. Nós chamamos essa medida aqui de medida em radianos, tá? Então, corresponde nessa medida, deixa eu colocar aqui, ó, radiano, certo? Corresponde, então, a 2π, tá? Então, 360 é a mesma coisa que 2π, corresponde a uma volta completa. Então, fizemos aí nossa primeira conversão de um ângulo de graus para radiano. Beleza? Ok, então, bora voltar para cá. Ora, se uma volta completa é 2π, se eu vier até 180, é metade de uma volta, é metade de 2π. Então, isso aqui corresponde ao quê? Π. Então, 180 é a mesma coisa que π. Venho aqui e já fiz mais uma conversão. Olha só. 180 vale π. 0 é 0, tá, gente? 0 é 0. Não tem nem o que discutir aí, não. 0 grau é 0 radianos. Beleza? Bora para cá, então. Ora, se daqui do 0 até 180 é meia volta e nós chamamos de π, de 0 até 90 é a metade do caminho até 180. Então, é a metade de π. A metade de π é π sobre 2. Fizemos, então, mais uma conversão, tá? Então, aqui, ó, 90 é a mesma coisa, tá? Π sobre 2. Joia. Como é que eu faço a conversão agora dos 270? Bora lá. 270 é o seguinte. Lembra que aqui a gente fez, ó, 90 mais 90, 180 mais 90, 270? Porque 270 é a mesma coisa que 3 vezes 90. Mas como 90 é π sobre 2, então 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2. E aí a gente fez a última conversão do último ângulo, tá? Em radianos entre os principais que tangenciam os eixos coordenados. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Ok, então. Mas, quando a gente estuda trigonometria no ciclo, tá? É de fundamental importância a gente saber fazer essa conversão de graus para radianos. Essa conversão ela pode ser feita de uma maneira universal, tá? Que vai converter todos os ângulos
de graus para radianos sem problema algum, tá? Sem problema algum. Mas nós devemos nos prender a 3 ângulos em especial que são chamados, não à toa, de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são justamente aqueles que a gente encontra o apoio deles na tabela de razões trigonométricas. A saber, são 30, 45 e 60. Tá? Então, como é que eu posso fazer a conversão desses ângulos aí de graus para radiano? Bora lá, então. Olha só. Vou colocar aqui, então, um exemplo. Exemplo. Converta 30 graus para radianos. Certo? Converta 30 graus. Deixa eu ver aqui um negócio meio esquisito. Deixa eu fazer assim. 30 graus. Ficou melhor assim, né? Para radianos. 2 pontos. Beleza, então. Essa conversão, eu posso fazê-la, né, de uma maneira bem óbvia, tá? Pelo campo das resoluções, que é justamente fazer através de uma regra de 3 simples. Até porque são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta o valor desse ângulo em graus, tá? Você, obviamente, também vai ter um aumento em radianos. Aumentando um, aumenta o outro. Então, o que a gente faz? A gente vai separar aqui em 2 grandezas, tá? Graus, radianos. Ó. E aí o esquema é o seguinte. Eu quero saber 30 graus corresponde a quantos radianos? Mas para isso eu preciso de um outro valor no qual eu saiba já a sua transformação. E eu sei, eu vou utilizar o mais simples de todos. Quer saber quem? 180. Porque 180 vale quantos radianos? Pi. Quando eu chego nessa situação aqui, o que é que eu faço? Ó, produto no meio, pelos extremos. Ficarei, então, com o seguinte. Olha só. 180x vai ser igual a 30 π. 180 multiplicando vai para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 30 π dividido por 180. Aí você vem aqui, ó, 0 cancela com 0. Simplifica tudo por 3. Aí nós vamos chegar a 3π dividido por 3, π. 18 dividido por 3, 6. Portanto, 30 graus corresponde a π sobre 6. Beleza? Dúvidas até aí? Ok. Mas poderíamos ter feito de uma maneira mais intuitiva. O que eu quero ressaltar para vocês, gente, é que a regra de 3 vai converter qualquer ângulo de grau para radiano. Todos os ângulos são transformados de graus para radiano utilizando a regra de 3. Ponto. Se você tem alguma dificuldade, algum problema em fazer o que eu vou fazer aqui agora, certo? Recorre à regra de 3, porque o importante é acertar, certo? Mas eu posso recorrer à seguinte ferramenta. Olha só, coisa interessante. 30 graus é a mesma coisa que 180 dividido por alguma coisa. É 180 dividido por quem? É 180 dividido por 6, não é isso? Então, ó, é 180 dividido por 6. Beleza. Mas 180 não vale π? 180 graus não é igual a π? Portanto, isso aqui vai ser igual a π sobre 6. Bem mais rápido, tá? Bem mais rápido de a gente chegar a esse valor aí. Beleza? Da mesma maneira, eu posso fazer o seguinte para 45. 45, se quiser fazer pela regra de 3, não tem problema, tá, gente? Mas eu posso fazer aqui também, ó. 45 é a mesma coisa que 180 dividido por quanto? E eu estou fazendo desse jeito por quê? Porque 30, 45, 60 a gente vai utilizar muito, tá? Os seus múltiplos também serão muito utilizados. Então, é bom que a gente saiba na ponta da língua quanto é que vale 30, 45, 60
em graus, né, de graus para radiano. Então, 45 é a mesma coisa que 180 dividido por 4. Mas 180 não vale π, então é π sobre 4. Fez a conversão do 45, tá? 60. 60 é a mesma coisa que 180 dividido por quanto? Tá? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho aqui. De 180 dividido por quanto? Bem, é 180 dividido por 3. Mas 180 não vale π? Sim. Então é π sobre 3. Beleza? Tá aí, então, nossas 3 pérolas, né? Todas elas convertidas. Então, nós temos aí, ó, 30 graus. 30 graus, que corresponde a π sobre 6. Temos 45 graus, corresponde a π sobre 4. 60 graus corresponde a π sobre 3. Então, dessa maneira, nós conseguimos fazer a conversão de todos esses ângulos de graus para radiano. Beleza? Utilizando esse processo aqui, que vai simplificar demais a vida de vocês, nós podemos, partindo dele, calcular diversos outros ângulos e transformações, tá? E fazer várias transformações de graus para radiano. Beleza? Bora lá, então, ver como é que a gente pode fazer isso. Olha só. Vou botar um exemplo aqui bem parecido com esse. Vou colocar aqui, ó. Exemplo. Converta. Aí não importa, se tiver em graus vai para radiano, se tiver em radiano vai para graus, tá? Então, ó. Converta. Deixa eu dar uma organizada aqui. Converta. Letra A. 150 graus. Beleza? Então, para converter 150 graus, se você quiser fazer pela regra 3, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas uma coisa eu sei que 150 é a mesma coisa que 5 vezes 30, tá? E 30 não vale π sobre 6? Então, isso é a mesma coisa que 5 vezes π sobre 6. Portanto, 5π sobre 6. Está feita, então, a conversão de 150 graus. Letra B. 300 graus. Tá? 300 graus. Beleza. 300 é a mesma coisa que 30 vezes 10. Aí você pode pensar de duas maneiras aí, tá? Você pode pensar, ó, 10 vezes 30. 10 vezes 30 graus. Enfim, você pode pensar assim. Né? Ou você também pode pensar o seguinte, velho. Também pode pensar isso aqui, ó. 5 vezes 60. Ah, professor, quem é que está certo e quem está errado? Os dois vão dar certo. Os dois devem apontar para o mesmo lugar. 10 vezes 30. 10 vezes π sobre 6. Então, isso é igual a 10π sobre 6. Simplificando, divido por 2 em cima e por 2 embaixo. Olha só o que é que acontece, ó. 5π sobre 3. Ou ainda, ó, para isso aqui, 5 vezes 60. É a mesma coisa que 5 vezes. 60 vale quanto em radianos? Π sobre 3. Então, aqui você vai ter 5π sobre 3. Então, nós temos aí dois caminhos a seguir que vão nos levar para o mesmo lugar. Beleza? Dúvidas até aí, jovens? Não precisa... Isso aqui é só fazendo a conversão, tá? Bora lá, então. Letra C. Na letra C, 225 graus, tá? Então, 225 graus. Bem, isso aqui não é múltiplo de 30. Também não é múltiplo de 60. Se é múltiplo de algum dos ângulos, notáveis, fugiu a palavra, diga aí. Então, isso aqui, na verdade, vai ser com relação a 45. Isso aí, na verdade, é mais especificamente 5 vezes 45 graus, tá? Então, isso é 5 vezes 45 graus, que vale π sobre
4. Então, isso é a mesma coisa que 5π sobre 4. Beleza? Dúvidas até aí? E se eu quiser fazer o contrário, tá? E se ao invés de fazer de graus para radiano, eu quiser fazer de radianos para graus, posso fazer isso também, ó. Posso pegar aqui o D, e aí você converte. Quanto é que é 2π sobre 3? Tá? Então aqui é simples. Se quiser recorrer à regra de 3 simples, tá, gente? Não tem problema, sempre vai dar certo. Mas aqui eu acho mais fácil, tá? 2 vezes π sobre 3 é 2 vezes... π sobre 3 não vale 60? Então é 2 vezes 60 graus. 2 vezes 60, 120. Tá feito, então, aí a transformação. Tá? Letra E. Na letra E, 11π sobre 6. Beleza? 11π sobre 6. É a mesma coisa que 11 vezes. Quanto é que vale π sobre 6? 30. 11 vezes 30, 330 graus. Beleza? Tranquilo? Letra F. Letra F. 7π sobre 4. Beleza? Então, bora lá. Π sobre 4 é 45. Então, isso é a mesma coisa que 7 vezes 45 graus. Ao multiplicar 7 vezes 45, você vai chegar ao resultado de 315 graus. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo, tudo beleza? Ok, então, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Beleza, então. Então, jovenzinhos, o que a gente tinha por hoje era isso, tá? Era falar um pouco aí sobre trigonometria. Na próxima aula, eu vou falar aí sobre seno e cosseno de um arco, beleza? E aí, ao falar sobre seno e cosseno de um arco, a gente entra justamente na parte de funções trigonométricas também. Joia? Então, jovenzinhos, forte abraço a todos. Beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.